Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma verminose que eu estudei tanto na época do cursinho pré-vestibular, até mesmo no ensino fundamental, ensino médio, na verdade, quanto na faculdade de medicina. E essa verminose é causada pelo Schistosoma mansoni, que é comumente chamado de esquistossomose e mais comum ainda chamado conhecido por barriga d'água ou mal do caramujo. E hoje a gente vai entender o porquê da barriga d'água e porquê também do mal do caramujo. Certo? Então vou estar falando um pouquinho sobre o ciclo de vida desse verme e suas complicações patológicas ao ser humano, que é o hospedeiro definitivo para o verme. Correto? Então vamos lá. O Schistosoma mansoni, ele é um verme que tem duas fases de vida aí, que são as principais para a gente lembrar, tanto para você fazer uma prova no cursinho pré-vestibular, quanto na faculdade. Enfim, duas formas de vida aí, duas etapas de vida que são importantes. A etapa de vida onde ele está no seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo do grupo, da família dos Bionfalarium, então o caramujo Bionfalarium. E quando ele está no caramujo, quando ele está habitando o caramujo, ele passa da sua forma de miracídio para cercária, que é a forma que vai ser a forma que vai infectar o ser humano. Então é o seguinte, o ciclo de vida começa com uma pessoa que está contaminada e dessa forma o esquistossômulo ele sai ali da região da veia porta, da região das veias portais ali das veias hepáticas e vai até a veia mesentérica inferior, que é a principal veia onde o verme adulto, depois de ter feito a cópula com o macho e a fêmea, então a fêmea vai lá e deposita os ovos ali na região da veia mesentérica inferior. Dessa forma, aqueles ovos, eles têm dois caminhos a partir daquele momento. O primeiro caminho é continuar ali no sistema vascular e o segundo caminho é ele acaba caindo dentro do intestino. Ele acaba caindo para a luz do intestino. E esses ovos ali na luz do intestino vão junto com o bolo fecal para ser excretado, vai ser eliminado nas fezes. Quando essas fezes não são devidamente eliminadas, quando não há um sistema de saneamento básico para eliminar ali os ovos daquele verme, ou quando essas fezes são eliminadas em algum ambiente que vai direto para a água, o ovo do verme acaba o quê? Acaba eclodindo ali na água. O ovo, ele precisa da água para eclodir. Quando ele chega na água, vamos dizer assim, ele sente que está na água, ele eclode. E aí, o miracídio, ele tem em torno de 48 horas até encontrar o seu hospedeiro intermediário, sendo ele as primeiras 8 horas as principais para ele fazer essa função, para ele infectar o seu hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e aí dessa forma ele vai dar continuidade ao ciclo. Dentro do caramujo, esse miracídio ele vai se transformar em cercária. E um miracídio ele consegue dar origem a muitas e várias cercárias. E são as cercárias que, novamente, elas saem do caramujo e vão procurar o hospedeiro definitivo. E tem que guardar que uma coisa importante, que é um detalhe bem importante sim desse verme, é que ele tem sua forma mais ativa na vida aquática, ali no ambiente aquático, das 10 às 16 horas, que é o momento onde tem mais luz solar atingindo ali a região do lago, onde ele está, e é quando está mais quente. Então esse verme ele tem uma predisposição para atacar e infectar o ser humano nesses momentos. Então das 10 às 16 horas e quando está muito calor. E essa combinação de horário e calor favorece então a infecção da pessoa ali. Por isso que é importante na anamnese você perguntar: você costuma tomar banho de rio, tomar banho de lago? Que horas que você faz isso? De manhã ou no período onde está mais calor? 1 da tarde, 2 da tarde?
porque é uma das formas que o verme está mais ativo e é onde ele está mais infectante. E quando ele sai do caramujo, novamente, ele tem ali um tempo de vida aquático de 48 horas, sendo as 8 primeiras as principais para ele infectar, sendo também, então, como eu falei, naquele intervalo de tempo, e quando está calor é muito mais propício para acontecer tudo isso. E depois que ele faz essa infecção por meio de uma penetração ativa na pele, a pessoa às vezes até sente uma coceira depois, por isso que se chama de lagos da coceira, lagoa da coceira, porque depois que o verme entra ali na pele, a pessoa tempos depois, horas depois, ela acaba sentindo coceira, tanto na perna como no pé, seja onde for, pode ser no seu braço, se a água estiver até seu pescoço, ele pode sim entrar pelo seu braço. Então são chamadas de lagoas da coceira, porque depois isso gera uma coceira ali naquele lugar onde foi infectado. Quando o verme entra por meio do sistema vascular, ele vai aonde? Ele vai pro fígado, ele gosta do fígado. E ali no fígado, quando ele se torna um verme adulto, ele encontra, tanto o macho e a fêmea se encontram e continuam a deposição de ovos, tanto ali, ele não é necessariamente na região, vamos dizer assim, nas veias do fígado, onde ele tem maior preferência para colocar seus ovos. Porém, ele também coloca parte dos seus ovos ali, e esses ovos vão gerar o quê? Vão gerar uma resposta inflamatória crônica. Essa resposta inflamatória crônica ali no fígado gera um tecido de fibrose e diminui os ramos intrahepáticos da veia hepática, da veia porta. Então, dessa forma, o que gera? O que gera uma interrupção de fluxo, e essa interrupção de fluxo gera um aumento de líquidos, aumenta a pressão líquida ali na região do fígado, na região portal do fígado, o que dá a característica principal, o principal sinal da esquistossomose, que é a barriga d'água, por conta dessa fibrose, dessa diminuição do calibre das veias, consequentemente aumenta o quê? Aumenta a pressão e aumenta o acúmulo de líquidos ali na região abdominal. Então, essas são as principais características e, novamente, então, alguma parte dos ovos são colocados ali nas veias, nos ramos das veias portais, dentro do fígado, e a outra parte é colocada ali na veia mesentérica inferior, que parte dessa acaba indo para o sistema digestório, intestino grosso, delgado, e dessa forma acaba o quê? Acaba caindo ali nas fezes e voltando o ciclo novamente. Por isso que, para a interrupção do ciclo, é necessário fazer o quê? É necessário, primeiramente, saneamento básico, então tratamento de água e tratamento de esgoto, porque a gente também pode se contaminar por via oral, por mais que os ovos além dos ovos, o verme ser sensível ao suco gástrico, ele entra por meio da mucosa. Então, por exemplo, se ingeriu água contaminada, ali na mucosa da sua boca, por exemplo, embaixo da sua língua, o verme vai estar entrando no seu organismo, ou o ovo pode estar entrando ali também. Então, o verme adora mucosas. Então, se você consumiu ele, se ingeriu ele, na sua barriga, no seu estômago, ele vai ser destruído. Porém, até chegar ao seu estômago, ele pode adentrar o organismo e infectar dessa maneira. Por isso, então, tratamento de água, de alimento contaminado e principalmente tratamento do esgoto. O esgoto precisa ser tratado antes de ser devolvido para o sistema fluvial. Então, é necessário tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto é indispensável, o saneamento básico é indispensável. E outras medidas também que podem ajudar, por exemplo, evitar se banhar em lagos que você não conhece, não sabe como que se aquele lago é um lago que é limpo, se aquele lago ou aquele rio recebe esgoto tratado ou não. Então evitar isso e evitar também fazer as necessidades ali, defecar perto de rios, lagoas, porque se a pessoa, ou se há contaminação da pessoa, por meio das fezes ali naquele rio, vai contaminar e vai dar origem ao ciclo novamente da esquistossomose, do Schistosoma mansoni. E tomar cuidado, então, também, como eu falei, não nadar em qualquer rio, e principalmente rios que apresentam aqueles caracóis,
que são os hospedeiros intermediários. Não é porque tem um caracol que ele vai estar contaminado, mas pode ser que ele esteja. Nem todo caracol vai estar contaminado, mas para haver uma contaminação precisa do caracol. Então fique atento a isso, certo? Que eu posso ter te ajudado a conhecer mais sobre o assunto e é isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e até um próximo vídeo. Valeu!